tarde, estamos ao vivo. Vamos aí esperando o povo chegar. Deixa eu ver o som aqui, que eu não mexi no som do celular. Nossa. Vamos esperar o convidado e as pessoas chegarem. A gente está aguardando o primeiro convidado chegar, que é o professor Gilson Antunes, para... Bem-vinda, Tamara, sempre aqui. E Lauana, bem-vinda. Oi! Oi, Maureen, e aí? Ih, tá sem som, tá me ouvindo? Tô Tá te sem som. ouvindo, você tá me ouvindo? Não, Então eu vou tá sem sair som. novamente. Oi? Peraí. Eu vou sair e voltar. Certo. Ai, a gata vai entrar, calma. Vai entrar. A gata vai entrar, a gata vai entrar. Não podemos deixar a gata entrar. Pronto. Vamos esperar a Gilson voltar, porque tava sem som. Mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ver se ele voltou. Tá dando pra ouvir ele direitinho, né? Ah, ele tá aqui. Tá no máximo. Deixa eu ver se é o meu volume aqui, gente. Pera aí. Oi, Oi? Maureen, Eu continuo tá me não ouvindo. ouvindo? Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Oi. Tá me ouvindo Ai, agora? agora eu tô. Eu tirei o microfone e comecei a ouvir. Eu tava com o microfone aqui, não sei se deu alguma interferência, Ah, então eu tirei. Pronto. pronto, tá aí. Olá. O Aham. pessoal tá entrando aí, né? O pessoal tá chegando e a gente vai começando, né? Isso. Bem-vindo, amigo, né? Para mais essa Tô aqui live, tu nesse já tá momento. ficando agora, né? Não queria saber de live, agora já tá ficando craque nas lives, já tá, né? Essa é a segunda, né? Olá, Tássia, Augusto, o pessoal tá entrando aí, bem-vindos, obrigado. Gilson, eu vou pedir uma Oi, coisa, porque Maureen. tem a maioria das pessoas aqui te conhece, mas tem alunos meus, por exemplo, lá de Santo Inês, que entram aqui porque é a Hum, tarefinha deles, né? Apesar de estar de férias, eles continuam ótimo. entrando. Aí eles não te conhecem. Eu queria que tu te apresentasse, começasse te apresentando pro pessoal. Quem és tu? Pronto. Então, eu sou professor, né? Na área de letras, sou professor de língua portuguesa e literatura. Minha formação maior é na área de letras, né? Eu sou bacharel em filosofia, mas depois eu fui fazer letras, né? E aí fiz algumas especializações na área de ensino, na área de teoria, na verdade, né? Ensino de literatura, na área de língua portuguesa e literatura brasileira. E fiz uma última especialização na área de teoria da psicanálise, que foi minha grande paixão para trabalhar com literatura, né? O E ainda mestrado estuda foi na área direito, de... né? Ainda faz E faculdade de agora depois... direito. Isso. E aí meu mestrado foi na área de letras, mais especificamente na área de teoria da literatura, né? E o doutorado também em literatura e cultura na UFBA. Então, sou professor do IF Baiano desde 2011, aqui no Campus Valença. E estamos aí, né? Desenvolvendo alguns projetos, trabalhando, né? É Sim. isso. Aí, assim, a gente determinou para hoje essa temática da literatura do Baixo Sul baiano, né? Aí, como é que a Sim, sim. literatura do Baixo Sul chegou na tua vida? Foi com a chegada em Pronto. Valença, né? Eu queria que tu começasse Exatamente, falando sobre isso. exatamente. Pronto. Então, eu sempre trabalhei com Clarice Lispector, tu sabe, né? Uhum. Ao longo da minha formação, eu trabalhei sempre com a Clarice. Mas aí, quando eu vim para depois do doutorado, né? Eu vim trabalhar em Valência, obviamente, né? Já estava amarrado aqui. Eu disse, eu tenho que trabalhar. Nós temos que trabalhar alguma coisa da região especificamente, né? E aí, o Ricardo foi uma grande inspiração para mim, né? Daqui a pouco o Ricardo vai falar aí, logo em seguida. O Ricardo foi uma inspiração para mim,
no sentido de ser uma fonte, né, onde a gente recorria o tempo todo para solicitar apoio, indicação de livro, de leitura. E aí a gente começou a fazer uma espécie de rede aqui em Valença, e aí muitas portas foram se abrindo a partir daí, né? Eu tive grandes pessoas aqui em Valença que me ajudaram e continuam me ajudando, e aí eu não posso deixar de citar a Celeste Martinez, né? Que tem sido minha âncora aí quando eu quero tirar dúvidas sobre algum escritor, alguma escritora, a Janete Vomery, né? O próprio Otávio Mota, Jusce, né? A Vela, enfim, os colegas da Vela, né? Os confrades e confregas Alfredo da acabou de Vela. entrar para falar Acabou de nisso. entrar, bem-vindo, Alfredo. É uma Bem-vindo, honra, né? É. E aí, a partir de toda essa trama que a gente vai construindo, eu disse, agora vamos submeter alguns projetos, né, dentro do IF Baiano para a gente começar a desenvolver pesquisas, né? E aí, em 2016, a gente concorreu ao edital do IF Baiano, né, de iniciação científica júnior, e aí eu comecei com... aliás, não, antes a gente tinha feito aquela antologia, né, As Margens Férteis do Rio Una, com o Dislene, com o André. E aí também a comunidade valenciana abraçou isso com muito afinco, né? Pronto, depois dessa antologia, a gente começou. Aí eu fiz essa seleção para esse edital e a gente aprovou um projeto que eu intitulei Outras Margens, Velhas Poéticas, né? A literatura valenciana dispersa em jornais. E aí minha paixão pelos jornais começou aí, né? Então a gente começou a pesquisar esses autores que estavam alguns esquecidos, né? Dentro do cenário local, principalmente, né? Imagine no cenário baiano ou nacional. E aí a gente começou a fazer edição desses autores, né? Então começou a pesquisar esses jornais antigos, encontrados em alguns espaços aqui da cidade, na mão de algumas pessoas aí, particulares, né? E aí o Otávio Mota, mais uma vez, a Janete, mais uma vez, nos ajudaram oferecendo esse material que eles tinham, disponibilizando esse material, né? Então, a gente começou a fazer essa pesquisa desses autores que escreveram textos literários nesses jornais. Então, aí começa o processo de descoberta, né? Aí uma informação aqui, uma informação ali, e você vai correndo atrás de outros materiais para poder ampliar esse repertório, esse corpus, né? Então, a gente conseguiu editar vários autores, encontrar vários autores, descobrir uma galeria muito boa de textos, e aí a gente está organizando esse material para publicar em livro desde 2016, 2017, mais ou menos, né? E não está pronto. O problema você descobre outros jornais, né? Outros acervos, e aí você acaba querendo incorporar esse material, né? Claro. Então, se você não der um basta e dizer, olha, essa pesquisa tem que acabar aqui, eu vou continuar isso infinitamente. Descobrir uma série de textos de Galvão de Queiroz, né? Descobrir textos de José Malta, por exemplo, num jornal lá da minha cidade, lá de São Felipe. Então, os autores que publicavam nessa região, daqui de Valença, eles publicavam na região de modo geral, né? Então, a pesquisa vai crescer. Então, está aqui ainda, eu estou ainda organizando esse material para publicar, já paguei a editora, né? Mas esse material não está pronto. Então, esse foi o primeiro projeto. E aí, depois desse primeiro projeto, a gente lançou, e está acontecendo, um segundo projeto especificamente com Galvão de Queiroz. Então, agora a gente vai editar textos de Galvão de Queiroz, encontrados nos jornais, depositados no Memorial da Câmara de Vereadores, né, que eu escaneei, no Centro de Cultura, com Otávio Mota, que eu escaneei, alguns particulares, Celeste vai sempre me orientando, fulano tem, não sei quem tem, então você vai correndo atrás. E aí eu fui também para o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, Salvador, né? Encontrei também uma série de jornais
que tem dado lastro a essa pesquisa. Então, além dos jornais daqui de Valença, o Galvão de Queiroz, Inocêncio Galvão de Queiroz, o neto, né? Ele morava no Rio de Janeiro, quer dizer, a parte final aí da vida dele, né? No Rio de Janeiro, olá, César. No Rio de Janeiro, e aí ele escrevia também para algumas revistas daquele local, né? E ele era um grande colaborador de uma das maiores revistas do século XX, a infantis, que era o Tico Tico, né? A revista Tico Tico e o Malho. Então ele publicava nessas duas revistas, né? E tinha outra revista chamada Revista Beira-Mar, no Rio de Janeiro, que ele e uma outra autora daqui de Valência, que eu desconhecia até então, se chama Aide Marques Porto, né? Então, eles dois eram amigos, obviamente, e eles escreviam lá, e muitos textos que eles publicavam lá no Rio de Janeiro, eles publicavam aqui no jornal Município, né? Então, nós estamos agora recolhendo todo esse material de Galvão de Queiroz. A gente já tem quase 200 textos já editados. Eu tenho 12 bolsistas aqui trabalhando e sendo financiado, né, quanto bolsistas aí para trabalhar comigo nessa pesquisa. E aí a gente vai fazer uma espécie de caderno onde a gente vai depositar todo esse material editado e aí, claro, para outros pesquisadores depois fazerem estudos e quem sabe e eu próprio, né, desenvolver. Isso é vinculado ao Glican, né? Isso é vinculado ao Glican. Aí pronto, eu vou falar então, também um pouquinho do grupo, que o grupo também agora está com uma página do Instagram, né? Eu vou colocar aqui nos comentários para o pessoal seguir. Né? Vá, fale do Glican. Não, você fale do Glican. Você fale do Glican, que você é um dos idealizadores, então, né? O Glican, a gente, lá no IF Baiano, né, nós idealizamos esse grupo, eu acho que em 2015 ou 2016 também, acho que 2016, né? O Glican é o grupo de pesquisa, e Dora está aí, né? Bem-vinda, Dora, que também fazia parte desse grupo, agora a Dora foi para a Serrinha, está lá em outros projetos também muito bons, né? Muito bons. Então, o Glican, grupo de pesquisa em linguagens, culturas e ambientes, né? Do IF Baiano. Tá tendo uma zoada aí. Vocês estão ouvindo esse barulho horroroso? Não. Pronto. Ótimo. Então, o Glican é esse grupo de pesquisa e aí a gente cria esse grupo com um intuito, com o objetivo maior, justamente de pesquisar o Baixo Sul, né? E aí a gente tem algumas linhas, tem 3 linhas de pesquisa. Aqui eu participo. Olá, Davi. Aqui eu participo, inclusive, né? Essa que trabalha com a literatura do Baixo Sul, especificamente, e a gente tem feito já desenvolvido um trabalho desde 2016, se eu não me engano, e eu tinha e tenho, entre aspas ainda, né, uma coluna no Valença Agora, né, que se chama... Como é que chama o nome da coluna, meu Deus? Eu vou lembrar o nome da coluna, né? Que eu faço justamente essas resenhas de autores do Baixo Sul, né? Então, a ideia do nosso projeto é justamente mapear, né, essa literatura do Baixo Sul inteira, né, e depois, quem sabe, a gente publicar uma grande história da literatura do Baixo Sul. Né? Eu acho que a gente, enquanto instituição, enquanto IF Baiano, né, inserida nessa região, a gente tem por missão, né, por obrigação, dar visibilidade, e isso, Gislene, obrigado, Horizonte da Crítica, é o nome da minha coluna, né? E aí alguns colegas também já participaram, já escreveram, né? Já contribuíram para essa coluna. E eu comecei justamente, lá, Everson, a partir de mapeando, na verdade, a literatura de Jaguaripe e Aratuípe e estou ainda em Valença, né? Então, é um projeto do Glican, né? E aí você faz parte, né? Nós temos colegas de outras instituições, a Cris, a Júcia, a Meg, né? Então, uma galera aí muito potente que está... Inclusive, semana que vem a Júcia vai inaugurar as lives do Glican, né? Vamos deixar aqui, todo mundo siga o Glican. A Júcia vai falar de um escritor da região, de um grande escritor, que é o Araquém Vaz Galvão. Né? Pois, perfeitamente. Então, a ideia é justamente dar conta dessas literaturas, né? Produzidas nessa região.
Eu tenho feito, publicado alguma coisa já, né? E já enviei também algumas coisas para publicação. Eu acho que a gente tem que publicar, tem que divulgar em revistas, né? Em livros. A Yonan está com uma revista para lançar agora esse ano ainda, né? Sobre essas literaturas do Baixo Sul, que é também uma integrante do Glican, que tem feito o projeto também nesse sentido. Né? Então, eu fiz a pesquisa na Ocupação Cultural, né, que é um evento daqui também, não, Sarau, também tem a ver. É um outro movimento muito forte aqui na região, né? Já de muito tempo, né, Maureen? Sim, 10 anos, mais de 10 anos, né? Está indo para o 11º ano. Então são todas essas questões que a gente tem fomentado aqui, né? E a ideia é continuar dando visibilidade a essa literatura que a gente tem uma série de autores, de escritores muito bons, né? E que precisam ganhar essa visibilidade que talvez não teve no momento em que escrevia, né? E muitos deles escreveram apenas nos jornais, né? Então, e nessa pesquisa de fôlego que tu tem feito, tá? Que eu acompanho pelo Glican, eu queria aí que tu compartilhasse um pouco com o pessoal o que tu encontrou. Tu encontrou o quê? Mais romance, mais crônicas? Como é que foi? Qual é o gênero desses escritores? Pronto. Então, antes disso, deixa eu ler um comentário que eu acho que tu vai gostar aqui, de Alfredo. Gilson é um grande pesquisador e poeta que muito dignifica a nossa vela, com publicações que resgatam a memória da literatura do Baixo Sul. Um projeto arrojado e de relevante importância. Parabéns. Olha, eu ouvi isso de um colega e de um grande escritor daqui de Valença. Outro grande escritor. Aliás, né? Alfredo, em agosto temos agosto, temos espaço aí nas lives abertas. Se quiser participar, vai ser um prazer. Perfeito. Inclusive, eu enviei para publicação um capítulo de livro, né, sobre a obra do Alfredo, né? Alfredo é um grande contista e tem também romance publicado e é também poeta, né? Então, só por Alfredo a gente já pode ver aí, Maureen, essa potência que é a literatura do Baixo Sul. Então, quanto aos gêneros, é diversificada, né? Nós temos muita poesia, mas nós temos também crônicas, contos e romances. Então, ela é muito diversificada, certo? Claro, uma questão que vale destacar aí é que nessa literatura do Baixo Sul, até então, né, predomina o sexo masculino. O gênero masculino aí está o homem, né? O escritor prevalece, né? E a gente teve as meninas que estão estudando aí as questões do feminino, né? Cris, Meg e Késia, elas podem depois fazer um trabalho sobre isso, né? Só para quem não conhece o Baixo Sul, a gente está tomando o Baixo Sul aqui enquanto território de identidade, né? E eu vou ler aqui os 15 municípios que compõem essa região. Então tem uma galera aí que é de fora, tá a galera de Salvador, Fernanda lá do Rio Grande do Sul, da sua cidade, da sua terra, Maureen. Tem eu gente do Rio Grande do Sul, que também, apesar de morar aqui há 6 anos na Bahia e há 2 anos e pouquinho em Valença, não conheço tudo, né? Pra mim, Então, o Baixo Sul, enquanto território de identidade, são 15 municípios, né? Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença e Venceslau Guimarães, né? Então, são esses municípios que a gente está tentando mapear. Obviamente que tem alguns deles aí que a gente ainda não chegou, não descobriu determinados autores, né? Mas eu estou travado ainda em Valença. Por mais que eu já tenha descoberto e lido coisas de outros municípios, né? Mas Valença eu tenho escrito e dito isso, é a capital literária do Baixo Sul, né? Por que a capital literária do Baixo Sul? Porque desses municípios é a cidade que mais tem autores, né? E tem produzido, tem fomentado isso o tempo todo. Então, as outras cidades, os outros municípios, têm também autores de relevância, né, dentro da história da literatura brasileira, inclusive,
né? E eu vou falar isso daqui a pouco. Mas Uhum. Valença, pela grande quantidade, e o Ricardo daqui a pouco vai falar desse boom da literatura valenciana a partir do século XX, 21, na verdade, Uhum. né? Início do século, final do século XX, início do século XXI. Ricardo vai trabalhar com isso mais na próxima fase aí. E aí a gente Uhum. tem uma série de autores, né? Que tem produzido, e a Vela tem fomentado também muito isso, o Araquém, o Alfredo, a Macária Andrade e Mustafa, né, quando organizam aí essa academia, eles juntam aí uma série de escritores, né, e vão potencializar isso. Depois o Ricardo vai comentar isso, eu não vou entrar, né, nesse detalhe. Então, você já viu. Posso continuar, Maureen? Pode, claro. Eu vou deixar as Então, perguntas para o final, tá? O povo está fazendo as perguntas, mas eu estou anotando aqui, viu? tá. Então, a ideia dessa live também é falar um pouco desse território, né? Do que a gente mapeou até então. Eu Uhum. comecei com Aratuípe, né? E aí Ionan abraçou esse projeto e aí E o Nan escreveu chegou aqui também. agora. Pronto, bem-vinda, Ionan. Você aí com José Leone, né? Então, o Ionan me ajudou nesse projeto de Aratuípe e a gente construiu, né? Conseguiu mapear alguns escritores. O cânone da literatura de Aratuípe é José Leone, né? José Leone já faleceu, né? Ele escreveu, deixou publicado 2 livros, Entre o Amor e a Saudade, e Alguém Chora Baixinho, que eu tenho um exemplar, conseguem ver? Uhum. Alguém Chora Baixinho, né? E ele deixou 2 livros escritos, mas não publicou, né? E a gente tentou manter contato com a filha e não houve até agora nenhum retorno no sentido de ver esse material, né? De ajudar a publicar e tornar público, na verdade, esse material. Então, José Leone Uhum. é o poeta maior de Aratuípe, né? É porque Mas também, né, aí Gilson, só um comentáriozinho, a gente se depara com essa coisa dos direitos autorais, né, da coisa do autor. Se o cara não tem mais de 100 anos, que não está no domínio público, então a gente precisa dessas autorizações da família para... E esse é o grande problema, Maureen, da pesquisa, né? Tem gente Uhum. que, porra, é, nesse meu projeto, minha pesquisa aí de vai e vem na casa de um, na casa de outro, atrás de autorização ou de busca de biografia dos pais, enfim, dos avós, etc. Tem gente que segura um texto de, sei lá, de um qualquer, né? Vou dizer que de um qualquer, porque não tem visibilidade nenhuma dentro do cenário baiano e nem Sim, nacional. Seguram esse texto como se fosse um manuscrito de Machado de Assis, sabe? sim. Eu sei da importância da afetividade que a pessoa tem com esse texto, mas eu estou ali, nós, enquanto pesquisadores, estamos aqui para dar visibilidade a esses textos. Né? Se eu Claro. guardo comigo como uma relíquia e ninguém toma conhecimento disso, vai morrer comigo, vai continuar morto aí no esquecimento. Mas do outro lado, a gente tem também encontrado muita gente generosa, né? Muita gente que fica Uhum. muito feliz com o fato de poder, né, dar visibilidade a esses autores, né, trazer à tona muitos autores esquecidos. E eu vou destacar aqui uma pessoa que tem me ajudado muito, que tem aberto todas as portas para a pesquisa e que contribuiu grandemente com o meu trabalho, que é Dona Regina Queiroz, né, a Uhum. mãe de Ramiro Queiroz, né? Uhum. Ela tem 2 miscelâneas. Miscelânea, na verdade, é uma espécie de caderno antigo em que eles iam Uhum. guardando e anotando fragmentos de recortes de jornais, né? Passavam a limpo poemas. Então você tem nessas 2 miscelâneas de Dona Regina, que ela me emprestou, eu trouxe para casa, escaneei, enfim, guardei tudo com o maior carinho. Nós encontramos aí, por exemplo, textos manuscritos do século XIX, né? Do Alexandre Gavão de Queiroz, o avô. Né? Então, é uma espécie de uma relíquia que a gente tem para pesquisa. A Ionan, que trabalha com manuscrito, sabe muito bem disso. Então, tem gente generosa, né, que tem oferecido esse material, a Janete, Jusce,
o Otávio Sim. Mota e muitas outras pessoas que abriram as portas aí para a pesquisa. Mas voltando então para Aratuípe, Sim. né? Então, nós temos em Aratuípe, né, o José Leone, que é o clássico, temos o Silvestre Sobrinho, né, que nasce em Aratuípe, depois vai para Nazaré, que é médico, que mora em Salvador hoje, que escreveu, que participa da Academia de Letras do Recôncavo, né? É colega aí de Alfredo. Escreveu, tem publicados em antologias, mas ele tem esse livro aqui, ó, Grão de Areia, Poemas e Mensagens. Eu já fiz uma análise dele no Valença Agora. Eu queria falar em Valença Agora, eu queria também destacar. É outro espaço que tem sido muito generoso para os nossos trabalhos, né? Então, além de Uhum. publicar os nossos escritores, né, de dar visibilidade aos nossos escritores, né? Já tem mais de quase 19, quase 20 anos, se não me engano, o Valença Agora. E lá para cá ele tem dado apoio para os autores aqui da cidade, da região, publicarem. E eu também, nós, enquanto críticos, né, também temos esse espaço aberto lá para isso. Então, Silvestre é sobrinho, né? E aí, outras duas autoras que Ionan escreveu e trabalhou é a Antonilda Miranda e Esther da Silva Vasconcelos. A Antonilda não Uhum. tem um livro autoral, né, escreveu antologia e etc., mas a Esther tem um livro e a Ionan fez um trabalho muito belo, né, no Valença Agora sobre essas duas autoras. Né? Tem um outro sujeito ainda vivo, né, que mora em Aratuípe, que é o Osmadil José dos Santos, que não tem nada publicado, mas tem uma série de textos manuscritos e digitados, né, que ele me mostrou. É um grande apoiador ou estudioso da vida de José Leone, né, e que precisa também vir à tona aí esse material. Uhum. Pronto, isso é Aratuípe. Em Jaguaripe, a gente tem um clássico da literatura brasileira, né, lá do século XIX, e que entra para a história da literatura brasileira, né, que é o Francisco Moniz Barreto. Ele é de 1804, morre em 1868. Ele escreveu um livro que vocês encontram em PDF, né, que é Clássicos e Românticos, em 2 volumes. Inclusive, eu já escrevi sobre, e vou organizar para publicar na revista que eu não está organizando. Né? Ele escreveu o poema consagrado à Sua Majestade a Imperatriz Dona Teresa Maria Cristina, as Estátuas e os Mortos, e escreveu um livro semelhante à poesia satírica de Gregório de Matos, que é Álbum da Rapaziada. Então, é na pegada ali do Gregório de Matos, da poesia fescenina mesmo, né? E burlesca. Então, esse é o grande nome da literatura de Jaguaripe, né? E entra para a Uhum. história da literatura brasileira. A gente tem Neilton dos Santos Brito, que publicou uma coletânea de poesias. E aí tem outros poetas menores, né, que organizaram uma espécie de antologia na cidade. E aí eu vou só citar o nome, né? O Hercílio Albuquerque, que é o autor oficial do hino da cidade de Jaguaripe. A José Dite, Maria do Rosário, Carmen Albuquerque, Délia Muricy, Almir Trindade, Jaciara da Cruz, Vivaldo Júnior, Martinho Albuquerque e Gildia Serra. Então, há uma série de autores aí, né, que não tem livro autoral, mas publicaram em antologias. Né? Uhum. E aí, a gente tem aí em Jaguaripe esse quadro. Valença, que é o barril de pólvora literário, né? Que a gente tem aí Uhum. uma unidade de autores, e a gente consegue mapear textos do século XIX, né? No final do século XIX, a imprensa se instala aqui em Valença, e, obviamente, com a imprensa, a literatura começa também a se desenvolver, certo? Uhum. E aí a gente tem, no final do século XIX, esses jornais, né, dezenas de jornais que vão circular e, obviamente, vão publicizar certos textos literários. Pouca coisa a gente encontra desses jornais, porque são poucas edições que ainda sobrevivem do século XIX. Eu consegui encontrar um texto de Francisco Alexandre de Almeida, e a gente tem aí textos, pelo menos dois ou três textos, de Inocêncio Galvão de Queiroz, inclusive manuscrito lá nessa coletânea de Dona Regina.
Século XX é o século também grandioso da literatura valenciana, que vai seguir aí no século XXI. Eu tenho estudado a literatura valenciana dividido em dois momentos, né? O que eu chamo, o primeiro momento vai até década de 80, quando Otávio Mota publica Pensar Fluidos. Então, esse primeiro momento. A partir daí, da década de 80, com Otávio Mota, eu chamo de literatura contemporânea. Mas aí o Ricardo chama de supernova literatura valenciana, né? Então, essa divisão aí que a gente faz, né? Então, nesse primeiro momento, né, do início do século XX até a década de 80, eu tenho eu classifico a literatura e subdivido com dois grupos, né? O grupo chamado Grupo Finissecular, né, que escreve aí, influenciado pelas literaturas do século XIX e início do século XX. A gente sabe na literatura brasileira, de modo geral, né? No final do século XIX, para a transição para o século XX, a gente tem um caldeirão aí de estéticas caminhando lado a lado. Eu tenho resquício de romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e já embriões de modernismo, né? Então, esses autores, chamados Grupo Finissecular, eles absorvem aí essas estéticas desse final de século. Então, os textos deles, ora, caminham para o romantismo, traços de parnasianismo e traços de simbolismo, certo? Quem são os autores desse grupo finissecular? Para mim, é o cânone da literatura valenciana desse momento. É Fábio Luiz, que vai se consagrar dentro da literatura brasileira. Fábio Luiz escreveu uma série, é meu patrono na Academia de Letras, né? Ele escreveu uma série de livros, de romances, né? E aí o Ideólogos, Emancipados, escreveu literatura infantil, escreveu novela. Ele tem o Elias Barrão, que é um romance, e Chica Maria, Cris e Meg estão aí estudando também dentro do Glican, né? Ele escreveu Holofernes, né? Deixa eu ver mais aqui, que vira depois Manuscrito de Helena, que é uma novela. Além de crítica, além de trabalho de crítica literária também, né? Ele tem aqui algumas raridades dele, né? Os Emancipados, que é um romance do início do século XX. O Elias Barrão e Chica Maria, da década de 15 e 20, né? E esse livrinho que é A Paisagem no Conto e na Novela, que é um trabalho de crítica literária, né? Então, o Fábio Luiz é esse grande nome da literatura valenciana desse início do século, né? Ele é médico, etc. e tal. Depois a gente tem Natan Coutinho, né? Que vai publicar em vida somente um livro chamado Inquietude, que eu tenho também aqui essa edição de 1914, deixa eu ver qual é a edição dele, 1940 e alguma coisa. Eu não encontrei aqui de 34, 33, aliás, né? Então, essa é a capa de Inquietude. É um poeta que trabalha na perspectiva aqui ainda, como eu falei, né? Bem simbolista e parnasiana, mas principalmente simbolista, né? Depois alguém organiza aí dois volumes com material inédito dele, mas o único livro que ele publica em vida é esse, Inquietude, né? Natan Coutinho. Um outro grande clássico da literatura valenciana desse momento é o Cícero Mendes, né? Ele publica Brumas, esse único livro que a gente tem acesso aqui até então, na minha pesquisa, eu encontrei só esse, na UFBA. E ele publicou Sinfonia dos Seios, né? Que também eu nunca encontrei. E aí tem outros inéditos, e nesses jornais eu tenho encontrado também uma série de textos inéditos dele, que depois a gente vai trazer isso à tona. Cícero Mendes, e o próximo é o Mano Amorim, que não é valenciano, né? Ele é de Santa Amaro, mas ele vive aqui durante um certo tempo e publica aqui também, né? O Elmano Amorim publicou Siderações de Candelabros, junto com... deixa eu ver. Em 43, depois ele vai publicar Rosa de Mármore, né? E, por fim, Luar de Agosto e O Grande Ciclo. Só se encontra os Siderações de Candelabros, na verdade. Siderações aparece na edição de Rosa de Mármore, e agora esse é O Grande Ciclo, de 79, é um livro recente e a gente não encontra. Eu tenho também um exemplar de Elmano Amorim, Ricardo também tem muito material dele aí que eu sei. Pronto. Então, esses são os autores do grupo finissecular. Agora, o outro grupo, que é um grupo também muito disperso, né?
que é o grupo formado por aqueles autores que escreviam em jornais, né? Muitos não publicaram nenhum livro, né? E são esses autores que me interessam, que eu estou pesquisando no momento, né? Chamados autores de semanários ou autores de jornais, né? Que publicaram somente, quase todos, somente nos jornais, né? E a gente tem grandes autores, vale destacar, com uma literatura muito boa. Um deles é o Newton Libertador. Nós estamos aí, nesse livro que estou organizando, nós temos aí quase 50 textos de Newton Libertador, né? O Simval Lima Viana é um poeta também muito interessante. Estou tendo dificuldade em conseguir dados biográficos. O filho está tendo uma certa resistência, né? Me deu autorização para publicar, mas não me dá dados biográficos, né? Sim. Eu tenho minhas hipóteses, por quê? Mas deixa quieto ainda, né? É melhor. Então, Simval Lima Viana, Maria de Lourdes Chagas publicou um livro e a gente não encontra, né? Ela era diretora de uma das grandes escolas aqui de Valença. O Epaminondas Muniz, né? Ele escreveu um livro chamado De Longe de Volta, a Volta. Tenho esse livro. A Marieta Queiroz, a famosa Tieta, que é da família Queiroz, ela escreveu também uma série de poemas e de crônicas nos jornais locais, né? Tem autorização para publicar esses textos dela. O próprio Gavão de Queiroz, que escreveu em 33, Caíva, que Fernanda conseguiu para mim lá na Federal do Rio Grande do Sul, uma cópia. Ricardo está dizendo aqui que o Cícero Mendes participou da antologia O Brasil que os Poetas Cantam, de Edgar Rezende. Ele pediu para mostrar aqui, ó. Eu vou querer depois ver essa antologia. Viu, Ricardo? Tá vendo aí, olha? Mais uma descoberta. Então, a gente tem cadê? Gavão de Queiroz, que publicou um romance, uma série de uns 3 ou 4 livros infantis, né? E tem aí uma série de contos. O Gavão de Queiroz é muito, muito, muito múltiplo, na verdade. Ele escreve história em quadrinho, conto infantil, conto para adulto, novela. Eu encontrei um espécie de folhetim que a gente está tentando organizar agora nessa pesquisa, né? Crítica literária, enfim, uma série de coisas que ele escrevia na revista Tico Tico, né? Depois de Gavão de Queiroz, a gente tem Manuel Ribeiro, que era pai de Newton Libertador, que era um grande poeta também, né? Nós conseguimos localizar também uma série de textos deles muito bons. O outro grande poeta da cidade, que eu fico ressentido, que a gente não consegue identificar muita coisa, é José Malta. Como é que um poeta fundou não sei quantos jornais aqui na cidade, escreveu muita coisa, a gente não tem contato, não tem acesso mais, rastros nenhum da família e nem de textos dele. José Malta, eu consegui encontrar mais ou menos 5 textos. É muito pouco para a qualidade da poesia desse sujeito. Depois, Alberto Libânio escrevia crônicas, eu consegui também com a Ieda Charru a autorização para publicar os textos, ela ficou super feliz com isso, né? Vitorino Palma, o outro, Ribeiro Libertador, que era irmão de Newton Libertador e filho de Manuel Ribeiro. Rafael Trócoli escrevia também poesia, e eu tenho também a autorização da família para poder publicar, né? Cias Leal de Almeida, que eu não tenho biografia ainda. Pedro M. da Silva, também não tenho biografia. Um outro grande poeta e jornalista daqui da cidade de Maureen foi Álvaro Maciel. É um outro sujeito também que a gente não tem acesso à família. Eu consegui identificar dezenas de textos dele Sim. já, mas a família a gente não localiza, né? O próprio Luiz Góes Teles, né, que foi prefeito da cidade, ele escrevia também crônicas, escrevia alguns poemas. José Malta também foi vereador, né, em Valença. Ricardo colocou aqui. Não soube, não sabia desse detalhe, não. Ricardo disse que quando passar a pandemia tem que marcar um café aqui em casa. Para vocês trocarem figurinhas. Café com vinho. Café com vinho, isso mesmo. Um outro poeta, né? O Deoclésio Silva, que é mais antigo, do início do século XX, João Batista Cerne, Antônio Bernardo de Queiroz e uma sujeita que eu descobri agora, muito potente, que é a Aide Marques Porto, né? Que era amiga de Galvão de Queiroz, vivia no Rio de Janeiro, mas contribuía com jornais aqui da cidade e tem também uma série de textos publicados no Rio de Janeiro na revista Beira-Mar. Então, é uma outra... Biografia também, detalhe da vida dela, quase nada. Entende? Mas a gente vai atrás.
E aí, nós temos aí esses dois grupos, né? O grupo Fine Secular e o grupo que publicava em jornais. Claro, isso é só alguns desses autores, né? Os principais. E aí, a partir da década de 80, a gente tem, né? O que eu vou chamar de literatura contemporânea, que começa com Otávio Mota, Mustafa, Alfredo, Araquém, e aí depois o Ricardo vai falar disso, né? Que é uma série também de autores. O próprio Ricardo tá nessa onda aí, né, dos mais jovens, Ricardo. Né? Já consagrados, e tem também autores que estão começando ou que não têm oportunidade de publicar também, né? Então, uma infinidade aí de gente publicando. Pronto. Então, isso é Valença. Tem tempo ainda, Maureen? Tem ainda uns 10 minutos, e aí, assim, se acabar o tempo, o Ricardo cede um pouquinho e a gente deixa para as perguntas e para finalizar. A gente volta. Não tem problema. Então, quando estiver faltando uns 3 minutos, eu te aviso para a gente encerrar e voltar. Tá. Então, de Taperoá, gente, o grande poeta de Taperoá é Oscar Pinheiro, né? O Oscar Pinheiro publicou... cadê o nome do livro? Rosa de... Cadê, meu Deus? Tanta coisa aqui. Tá, ele publicou Rosas de... Deixa eu pegar aqui o nome do livro. Em vida, na verdade, ele publicou o Rosa de Inverno. Vocês observem que o tema da rosa... o tema da rosa é muito recorrente nessa literatura aí de caráter parnasiano, né? Parnasiano e simbolista, né? Então, aqui nós temos o Oscar Pinheiro escreveu, né? Publicou esse livro em vida. Depois o filho, né, o Osmar Pinheiro, vai organizar junto com o próprio Natan Coutinho, né, rival do Cairo, esse material. Então, depois publica o Tinharé, né, que é uma coletânea de prosa e poemas também dispersos. Tem aqui uma novela que Gislene está analisando para publicar agora, né, Gislene? Uma novela, e tem uma série de crônicas que ele escrevia dos jornais aqui de Valença. Inclusive algumas que eu encontrei são inéditas. Futuramente a gente vai trabalhar isso, esse material inédito, que não está aqui nesse livro, né, do Oscar Pinheiro. Então, é o grande poeta de Valença, ou de Valença o quê? De Itaperoá. Mas a gente tem uma outra grande autora de Itaperoá, que é Isa Maria Silva de Oliveira, que é confreira aí de Otávio o quê? De Alfredo Nalé, que é a Isa de Oliveira. Né? Ela escreveu um romance, Mauro, que é muito interessante para você que trabalha com oralidade, se chama O Caborongo, que ela recupera aí essas lendas, né? O Caborongo. Ela recupera as lendas, e o Caborongo é remanescente de quilombos, né? De Boitaraca. É uma comunidade, na verdade. Então, é interessante depois fazer um trabalho resgatando essas questões aí. Gilson, Tata está fazendo um comentário aqui importante. Professor Gilson, não temos autores de Cairu em nossa coletânea. Os jovens que encontramos não se encorajaram a escrever seus versos. É uma pena, porque de Cairu a gente tem... O próprio Oscar Pinheiro nasce em Cairu, né, na Gamboa, né? Mas ele se consagra em Itaperoá. E daqui a pouco eu vou falar de Cairu, tem um grande escritor em Cairu, né? Aliás, 2 grandes escritores. Então, em Itaperoá, a gente tem Oscar Pinheiro de Oliveira, né? Em Cairu, Tata, obrigado pela presença aí. A gente tem um autor que escreve lá no final do século, no século XVIII, que é Feliz o Nuno São Marques Pereira. Feliz São João. Aqui o meu café com vinho. Então, aqui é um compêndio narrativo do Peregrino na América, são 2 tomos, né? Então, é a primeira literatura de viagem produzida no Brasil. Então, é um autor de Cairu, né? E que merece ser estudado e ser resgatado aí. O outro grande autor de Cairu, né? Ele, na verdade, escreve crítica literária, é um grande estudioso de Castro Alves, e ele publicou esse romance aqui que eu acabei de ler agora nesse tempo de pandemia, né? O romance Eliane, de Orlando Meireles de Almeida. É também um outro grande autor de Cairu. No Morro de São Paulo, tinha uma poeta que escrevia seus poemas em muros, né? Ângela Toledo. Celeste me emprestou um folhetozinho, acho que Adriano Pereira tem material dela. É uma autora que viveu em Morro de São Paulo, faleceu, era do Rio de Janeiro, mas viveu lá.
e escrevia em muros. Claro que hoje já apagaram os poemas de Ângelo Toledo dos muros, né? Então, é uma outra autora aí de Cairu que precisa também ser estudada. Camamu, a gente tem Lúcio Mendonça, que escreveu um folhetozinho chamado Vida e Morte de uma Árvore Pública, e tem alguns poemas dispersos também nos jornais. É um autor que a gente tem dificuldade em encontrar biografia até então. E um outro autor que Josi está estudando é o Flamarion Silva, né? Formado em letras pela UF, mora em Salvador, mas escreveu até então 2 livros, né? O Rapto do Capitão, de 2006, e O Pescador de Almas, de 2010. Josi está escrevendo aí uma crítica sobre esses 2 livros, né? De Grapiúna, a gente tem Antônio dos Santos Leite, até o momento que eu conheci ele, né? Que foi na verdade, naquela semana de linguagens do IF Baiano, ele tinha publicado apenas um livro, A Mulher e a Flor, que é uma espécie de cordel, né, sobre a mulher. Mas ele estava para lançar outro livro, que eu não sei se já lançou. Né? Gandu, tá faltando Gandu, Piraí do Norte, quem mais? Vários outros municípios aí. Eu tenho encontrado alguma coisa de Gandu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui a biografia rapidinho. Pronto. De Gandu, a gente tem... Só que morou em Jequié, e eu não sei até que ponto ele se considera de Gandu ainda, né? E depois morou em Salvador, morou nos Estados Unidos e tal, e ele publica também prosa, né? Chamado Ivonildo Calheira. Esse daqui é uma espécie de biografia, mas isso aqui é um conto, livro de contos, né? Se chama Nas Asas da Imaginação, de Ivonildo Calheira, né? De Gandu, eu ainda não cheguei em Gandu, e a gente tem também um outro sujeito que escreve de Gandu, que é o Robson Gondim. Ele vive hoje em Vitória da Conquista, não sei também se ele se considera de Gandu, né? Eu tenho dele esses 2 livros aqui, Sacanas do Asfalto, Robson Gondim, e eu tenho esse outro livro, na verdade é mais que uma trilogia, se chama Entre o Céu e o Mar, nos Montes da Inocência, de Robson Gondim, de Gandu. Então, claro que tem vários outros autores que a gente ainda não chegou, mas a gente vai encontrar. Kézia está fazendo um projeto agora para a gente ir atrás da escrita feminina desse Baixo Sul. Tá organizando um livro aí que vai popularizar uma série de autores. Parabéns, Alfredo está dizendo aqui, Gilson, que em Ituberá tem Pablo Salles, contista. Eu esqueci de Ituberá, pelo amor de Deus. Tem também lá. Em Gandu tem Álvaro Luiz Coelho também, Alfredo está dizendo. Depois eu quero as informações, viu, Alfredo? De Ituberá a gente tem o grande poeta Melo Leite, Ionan está aí escrevendo sobre ele. A gente tem Bernardo Guimarães, que escreveu um romance chamado Morte Abjeta. Vivaldo Cairo, que era um grande crítico, mas que escreveu um romance, A Patrulha do Crepúsculo. Romance não, uma novela, né? Vivaldo Cairo. A gente tem Antônio Lima, escreveu Epopeia de um Sonhador, A Lenda e a Memória de Ituberá. E Jorge de Pina, que tem um livrinho chamado Primeiro Passo. Além disso, tem um outro autor que mora em Salvador, né, chamado Carlos Alberto Barreto, viveu em Nazaré, mas nasceu lá em Ituberá. Ele tem 3 livros. Só Reminiscências Poéticas, Tratado da Nostalgia, Fogo Fato, aliás, 4 livros, né? E Zé dos Caixões e Outros Contos. Ele tem uma série de textos poéticos publicados aí em antologias, né? Então, é mais ou menos esses autores aí que a gente tem identificado dentro desse território do Baixo Sul. Então, para vocês verem, é múltipla, né? Como você perguntou no início, a gente tem desde poema a conto, crônica e romance. Eu acho que o romance é em quantidade menor, viu, Maureen? Eu acho que prevalece mais poema e contos. Alfredo está dizendo aqui que Bernardo Guimarães é de Nilo Peçanha. Eu tenho a Morte Abjeta dele aqui, mas nunca ainda tive tempo de ler. Então, mas de qualquer forma, é bom que a gente já encontra um autor de Nilo Peçanha. Porque até então, Alfredo, eu não tinha encontrado ninguém de lá. Perfeito. Depois eu vou atrás dessas informações que você está colocando aí, viu? Isso vai nos ajudar bastante.
Alguma pergunta, Maureen? Algum Tinha uma comentário pergunta no aí? início da Thay Macedo, que temáticas principais, quais são as temáticas principais em seus vários gêneros na literatura do Baixo Sul baiano? As temáticas, Thaís, eu acho que depende muito do momento em que escreve, né? Esse grupo Fine Secular, por exemplo, trabalha muito com sofrimento, com desencontro amoroso, alguns trabalham com a realidade local. O que prevalece, né, pelo menos nos poemas, são as questões subjetivas, certo? Mas aí, claro, quando a gente vai para a literatura do século XX, a gente tem outra série de temas que vão atravessar a vida, o amor, os temas universais, de modo geral, mas a gente, além dos temas universais, a gente tem também os temas regionalistas, né? O Galvão de Queiroz, por exemplo, nos contos dele, o Fábio Luz, e Ricardo sabe muito bem disso, né? Trabalha com a temática regional, né? Os aspectos da região, principalmente do local, mas casando aí aspectos, temas, os grandes temas da literatura, os temas universais da literatura, com os temas peculiares de cada região. Mas isso depende muito também de cada época, né? E a gente vê também, eu não tenho como deixar de lembrar do trabalho das meninas lá de Josionã e Maragojipinho, né? A gente, até porque toca um pouco no que eu faço, a gente vê a presença da oralidade também, né? Desses novos poetas contemporâneos. Eu não sei se tu encontrou alguém que produza do tipo cordel, ou que faça essa poesia de repente, ou que seja desse estilo. Tem uma criatura, acho que é Ana Santos, eu não estou conseguindo localizar o livro aqui agora, de Itaperoá ou Ituberá, eu não lembro de que cidade que ela escreve um cordel homenageando o dono da face, da antiga face, né? Um cordel, eu não vou usar aqui uma expressão, enfim, é um cordel que faz uma homenagem ao dono da face. Sim, sim. Eu acho que ela, enquanto mulher negra, ela poderia fazer coisas bem mais interessantes, né? Mas cada um escreve do que sente e é isso que importa. Sim. E tem também esse de Antônio Leite, também A Mulher e a Flor, é também um cordel. Ele estava na Semana de Linguagens, foi um sucesso, né? Ele escreve muito bem, e escreve dessa pegada aí do cordel. Ele é de Grapiúna. Antônio Leite. E nesse projeto do teu, essa recolha de textos, enfim, tem sido feito só... Tu tem bolsistas, né? Esses bolsistas, eles entram nesse projeto também. Como é que eles se veem? Eles trazem alguma coisa? É curiosidade agora. Eles trazem alguma coisa da própria lugar deles? Como é que é? Do lugar que eles vivem? Você fala os meninos ou os textos? Os meninos. Os meninos, eles entram nessa história, eles buscam ou eles ficam mais só no texto? Olha só, Maureen. Eu tenho, na verdade, manuseado os jornais, eu escaneei, o arquivo está comigo, né? Então, eu recorto a página e mando para eles editarem. Eles estão editando, desde a quarentena, 2 textos, cada um por dia, né? Todo dia. É o Abraão e a Ana Beatriz. Então, inicialmente, eu tinha já esses textos, eu copiava, colava, mandava para eles editarem, e depois eu corrijo e estou imprimindo para não me perder, né? E, a partir de agora, na revista Tico Tico, eu pedi que eles pesquisassem, por cada ano, no site lá, que a gente encontra essas revistas, o site da Biblioteca Nacional, né, que eles pesquisassem. Então, eles estão pesquisando agora também, para ter essa autonomia, né? Mas a maior parte da pesquisa em si, no sentido de localizar e identificar os textos, eu faço. O trabalho duro deles mesmo é fazer a edição desses textos. Thaís fez uma pergunta aqui que eu acho que vai tocar até no que a gente vinha comentando outro dia lá no grupo, no WhatsApp. Se a gente conseguiu mapear, eu digo a gente porque eu faço parte também do grupo, né? Mapear autores negros na literatura, né? Isso tem sido um trabalho das meninas, né? Da Meg, da Cris, Kézia. Então, Thaís, esse Olha é o dilema. Nós vamos deixar, Gilson, nós vamos deixar a resposta para o segundo tempo, tá? Vai fazer aquele intervalo que vai cair. Quanto tempo agora? Faltam 3 minutos, eu acho, para encerrar. Pronto, porque ele conta 59 minutos e cai. Eu vou encerrar e volto. Eu demoro 1 minutinho porque eu deixo a live salva, tá? Eu salvo e volto. Eu vou agradecer o povo aí e a gente fecha. E encerrar também, responder, né? Se tiver mais alguma pergunta, voltem com a gente. Aí a gente já tá voltando. Peraí.
Valeu, Vou encerrar Mauro. aqui. Valeu. Vou encerrar. O negócio não está encerrando. Peraí que o celular travou. Acontece.